Obrigado, dona Adri. Gente, não tem como eu interromper, não tem como. Não tem como. Todos os pontos, vírgulas e colocações é muito importante. Então, essa linha de raciocínio que a senhora, que o Paulo colocou aqui, eu hoje prefiro que ficasse dessa forma, sem interromper, deixar vocês realmente conduzir, porque é muito interessante a informação que vocês estão passando. Agora vem a doutora Marina Camargo, advogada, diretora adjunta da 12ª subseção da OB São Paulo, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OB. Doutora, seja bem-vinda aqui. Fica à vontade, tá? Boa noite a todos, todas e todes. Fico muito, muito contente de estar aqui. É a primeira... Certo? Certinho. É a primeira vez que a Central Única das Favelas de Ribeirão Preto está aqui na Feira do Livro, com esse stand super bem localizado, muito bonito, com a vista muito bonita, com esse público muito bonito. Então, eu fico extremamente feliz e honrada de ter recebido o convite da CUFA, representando a Aline, né, e também o nosso eterno Rafael de Paula. Primeiramente, dizer que me colocaram nessa situação de grande responsabilidade de falar com duas figuras extremamente importantes na luta do movimento negro, digo nacional e internacional, que é o senhor Paulo e a senhora Adria. Opa. Certo? Melhorou? E agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, né, nos prestigiando. É muito importante também essa presença, né? Significa que talvez a gente esteja, né, no caminho certo, contribuindo com a luta antirracista. Eu agradeço também, em especial, a plateia, minha avó, Maria José, Marinha, minha mãe, meus amigos, João, Tainá, e muitos outros amigos aqui, que eu não consigo citar o nome de todo mundo, né? Sintam-se representados. Bom, a temática que eu escolhi é direito e desigualdades raciais. Mas por que direito, né? Justamente porque quando nós pensamos no curso de direito em si, a gente já imagina um curso bem elitizado. Como, de fato, quando os cursos de direito apareceram aqui no Brasil, que foi em 1822, o primeiro em São Paulo, o segundo em Olinda, Pernambuco, ele foi criado por e para homens brancos de classe média e, teoricamente, heterossexuais. Só que esse objetivo de para esse grupo social, atualmente, quer dizer, nunca, né? Mas nós não podemos admitir, é inadmissível. Por quê? Porque os nossos direitos são direitos de todos, são direitos humanos. Todos somos humanos, todos somos cidadãos e nascemos com essa inerência, né? Nós possuímos esses direitos assim como qualquer outro grupo. E eu me sinto muito feliz em ser advogada, atuante, militante na causa, porque é uma forma de sair, né, de eu não ser leiga nessas questões, né? E eu acredito que nós não precisamos fazer direito, sermos advogados ou operadores do direito para lutar, para estar junto. Porque quanto mais leigos nós formos, mais vulneráveis nós estamos, mais suscetíveis a sermos enganados nós estamos, né? Então, o que todos nós precisamos juntos, né? Ter um letramento racial, no caso.
para que nós possamos acompanhar nossas conquistas, contribuir com essas conquistas. Conquistas, eu digo, políticas públicas, né? Ações afirmativas, né? Como cotas raciais, o próprio stand aqui da CUFA, todas a cultura, a cultura e história do povo negro que diversos atores sociais aqui, como vocês, conseguem fazer dentro da casa de vocês, dentro da escola. Então, esse letramento racial a gente precisa, né, para não sermos leigos. Isso em qualquer profissão, mesmo sem profissão, né, a gente não pode estar vulnerável dessa maneira. E aí, eu trouxe aqui para vocês, eu até anotei, uma evolução legislativa. Nós tivemos, né, antes da abolição da escravatura, muitas leis que aparentemente tendiam a ser abolicionistas. Vou pedir permissão aqui para fazer a leitura. Nós tivemos, né, a lei inglesa Bill Aberdeen, né, que proibiu o tráfico internacional no Oceano Atlântico, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, ou Saraiva de Cotegipe, a lei Áurea. E muito interessante, gente, algo para nós sabermos. A abolição da escravatura, 1888. E vocês sabiam que 1884 foi a primeira abolição da escravatura no Brasil? Como assim? O estado do Ceará. No Ceará, com a greve dos jangadeiros, representada pelo Dragão do Mar, ou Chico da Matilde, ou Francisco do Nascimento, eles realizaram uma greve que eles não admitiam mais que pessoas negras africanas viessem nos seus barcos lá no Ceará. Então, eles aboliram a escravidão em 1884 no Ceará. 4 anos depois que isso foi, teoricamente, para o Brasil todo. E eu trago isso para vocês porque a gente precisa saber da história do Brasil. Não só a história que nos conta, a história que está de fácil acesso. A gente precisa também ir atrás, né? E eu falo isso até lembrando da Chimamanda Ngozi, vocês conhecem, uma nigeriana? A Chimamanda, ela trouxe a teoria do perigo da história única, que significa o perigo que é você aprender aquela história apenas por um viés, por uma narrativa. Seria diferente se nós tivéssemos estudado a história do Brasil não pelos barcos dos portugueses e dos britânicos, mas pelas flechas dos indígenas, pelos braços e corpos das pessoas negras. A história seria completamente outra. A questão não é excluir a primeira narrativa, mas sempre ouvir outras narrativas. Isso a gente leva para a vida, né? E, junto a essas leis que eu falei para vocês, eu trouxe 2 decretos também que nós tivemos, né, decretos assim, né, leis constitucionalizadas, né, no nosso país. Então, em 1854, tivemos um decreto que proibia a admissão de escravizados nas escolas públicas. E está no site da Câmara dos Deputados. Eu falo que está no site, mas é um decreto revogado, não tem validade. Mas é importante estar ali no site da Câmara. Por quê? Porque nós sofremos um apagamento da nossa história. É muito dolorido saber essa parte da escravidão, saber que nós... Oi? Tá, achei que fosse uns minutinhos. Nós já sofremos com esse nosso apagamento da história, né? Acredito que as pessoas negras aqui sabem no máximo a história da sua bisavó, mas não sabem a origem do seu sobrenome, né? E, infelizmente, né, nós perdemos esses nomes. Talvez não, certeza, que nós não falaríamos somente o português, seríamos como o continente africano, que cada país fala diversas línguas. Imagina só se nós tivéssemos, né, o Iorubá, né, Sr. Paulo, como uma das línguas oficiais do Brasil. Então, esse decreto existiu. Um outro decreto também admitia negros estudando, porém, somente no período noturno. E depois dessas leis, né, e depois da abolição, eu estou trazendo a história porque é importante para a gente trabalhar o contemporâneo. Depois dessas leis, nós tivemos, infelizmente, um movimento eugenista aqui, que seria a tese do embranquecimento.
o próprio Estado brasileiro, ele incentivou, inclusive enviou profissionais para o exterior para nos representar, dizendo que em 100 anos nós seríamos um país 80% branco. E que isso seria bom, porque, de acordo com o movimento eugenista, quanto mais perto de características europeias você está, mais perto da cidadania você está, da inteligência, da força, e isso seria a sociedade. Então, no caso do movimento eugenista, a miscigenação era posta de maneira negativa. Vamos miscigenar para clarear esta nação. Ali não estávamos falando de sentimento, era realmente uma estratégia política. Por isso que, quando nós tivemos como homenageado Monteiro Lobato, nós criticamos, justamente porque Monteiro Lobato ele foi do movimento eugenista. A gente vê, na grande obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas a gente vê racismo, a gente vê muitos preconceitos ali. Isso não deve ser apagado. Foi um grande escritor? Foi, mas foi racista. Né? Então, ficamos muito contentes que, por exemplo, este ano nós temos como homenageados da Feira do Livro Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra, né? Muito famosa pelo Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e o escritor indígena Daniel Munduruku. E esses são os homenageados, mas muitos outros também estão aqui na feira, e nós temos que acompanhar, temos que prestigiar, né, porque isso faz parte da nossa democracia. Todos nós somos responsáveis pela sociedade que vivemos, né? E essa filosofia é uma filosofia africana, chamada Ubuntu, ou Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, quando chamamos, né, pessoas brancas para a luta antirracista, é porque é necessário, porque precisa. Né? A luta antirracista não é só das pessoas negras, até porque não fomos nós que criamos o racismo aqui no Brasil. Né? Então, é necessário todos estarmos juntos. Se realmente somos iguais iguais no sentido de raça, né? Mas diferentes em todos os aspectos, né? Físicos, emocionais, dentro de uma família a gente vê a diferença. Mas se somos todos iguais no sentido racial, no sentido de espécie, a gente tem que nos mantermos. Né? E qual sociedade a gente quer viver? Uma sociedade que rechaça um grupo social por a cor da sua pele, que rechaça por conta da sua orientação sexual, que rechaça por N motivos, ou nós queremos uma sociedade harmônica, que cada um tome conta de sua vida, né? E contribua entre si com trabalho, com estudo, com força, para um país crescer. Né? E, então, eu sempre sou muito a favor de unirmos forças, né? E estarmos juntos em qualquer setor. Não é só, é só aqui que a gente pode debater racismo, só no dia 20 de novembro, talvez ali no dia 13 de maio. É importante a gente estar ali no 20 de novembro, né? Em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Mas também, se o racismo é diário, se nós vemos o racismo cotidianamente na TV e presencialmente, ou com a nossa colega do lado, esse debate é diário, em qualquer lugar. Né? Eu até falo, Marina, mas eu tenho vergonha de falar em público, né? Ou falar alguma coisa. Não, gente, mas às vezes é com os nossos amigos mesmo. É aquela piadinha que não é piada, na verdade é um racismo recreativo, né? É aquela brincadeira com, olha, roupa de macumbeiro, mas na verdade é um racismo religioso, né? Então, é a gente cortando, falando, não fala isso, não fala aquilo. Por quê? Porque me magoou. Ah, mas foi brincadeira. Mas me magoou, você vai continuar brincando? Mesmo eu falando que isso me magoa? Então, realmente é seu amigo? Realmente é alguém que está ali do seu lado? Tem pessoas que realmente estão ali com a mente aberta, né? E é com essas pessoas que nós trabalhamos, né? Agora, infelizmente, pessoas que estão com a cabeça fechada, que acreditam ser a dona da razão, o dono da razão, com essas pessoas a gente não consegue trabalhar. Inclusive, não trabalha nada, né? Então, que nós tenhamos esse olhar nos lugares de unir essas pessoas com a mente aberta e despertando essas pessoas, né?
para estar nessa luta. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa importante aqui, que eu falo muito, né? Eu já vou já iniciar já abrindo as perguntas para o pessoal e já começar com a senhora mesmo. A senhora como representante na OAB do Direito e Igualdade, como que está acontecendo o trabalho internamente na OAB, da forma que a senhora está representando e como todo o corpo de advogados estão contribuindo para essa igualdade racial? Na UAB existem várias comissões, né? São comissões formuladas por advogados, advogadas e estudantes de direito, que também são convidados para integrar. Mas algumas, existe sua maioria ali, a minoria, quer dizer, atuantes, né? E eu fico muito contente que a Comissão da Igualdade Racial seja uma das mais atuantes. Eu fui nomeada como presidenta da CIR em setembro do ano passado, e eu já comecei em setembro mesmo. Eu falei, não sei quando eu vou ter essa próxima oportunidade. Então, eu já chamei a atenção dos novos advogados negros, negras, para comporem a comissão, porque eu queria realmente chamar a atenção, porque se não aparece, não está vivo, não está funcionando, né? E, então, na Comissão da Igualdade Racial, o intuito dessas comissões é acompanhar e fiscalizar e receber casos de racismo na cidade e as subseções envolventes, né? Serrana, Cravinhos, Santa Rosa de Viterbo e outras, né? Então, atualmente, nós recebemos caso de injúria racial, né, em 2 escolas, e nós atuamos de maneira administrativa. Então, nós não podemos, assim, advogar particularmente ali, né, até porque é um trabalho voluntário. E, então, a atuação das comissões é de maneira administrativa, mas quando as comissões atuam com muita boa vontade, dá para fazer muita coisa. Certo. E não só quando são chamadas em casos que já chegam a esse extremo, mas a gente também tem que trabalhar com a promoção da igualdade racial. Então, com eventos, com encontros, né, com debates. Então, tem essa função que eu chamo de híbrida, né, de trabalhar com esse lado mais educativo e com o lado mais atuante juridicamente. Obrigado, doutora. Obrigada. Gente, as perguntas já estão liberadas. Quem quiser fazer pergunta, o Thiago vai levar o microfone até vocês, tá? Ainda aqui, vou perguntar para o Paulo. Paulo, a importância... Presta para mim, doutora, por favor. Qual a importância do trabalho de vocês, do Centro Orumilá, para as comunidades? Como que vocês atuam ajudando a comunidade? É bom as pessoas saberem disso. Nós estamos localizados no Tanquinho, né, há mais de 30 anos. Então, quase que favela, né? Temos favela em torno todo da nossa... E sempre trabalhamos com eles na área de cultura, né? Educação através da cultura, às vezes alimento, como foi agora no caso da pandemia, distribuímos um sem número de cestas básicas, mas principalmente nessa luta, entendeu? Pela conscientização. Então, nós temos lá um estúdio de gravação, que é o pessoal do hip hop usa, temos uma biblioteca temática, uma das primeiras do Brasil, voltada exclusivamente para questões étnico-raciais, cultura negra, etc. Né? E eu costumo dizer que o Orumilá é igual ao fantasma, né? Aquele fantasma de antigamente, é o espírito que anda, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade em lidar com assistência social, porque eles contam cabecinha, né? Eles falam, quantas pessoas o Orumilá atende? Não tem a menor ideia disso. Né? Não é contar cabecinha. Eu estou vendo aqui pelo menos 20 pessoas do Orumilá. E aí você pega a Paula, por exemplo, aquela ali, é professora e fez o trabalho em cima daquilo
que nós defendemos dentro do Orumilá. Então, nós temos aí livro em inglês de pesquisadores, de dentro do Orumilá saiu um sem número de mestrados, doutorados, etc. Né? E aí o alcance, é o que eu estou dizendo, não dá para mensurar. Para Dona Adria, a senhora tem uma luta do protagonismo feminino. Como que a senhora está atuando, contribuindo para que esse protagonismo seja de fato visto pelo coletivo em geral? Bom, eu sou fundadora e presidenta da Casa da Mulher de Ribeirão Preto, localizada aqui no centro. Já tivemos nas periferias, agora estamos no centro, para facilitar a vida dessas mulheres. E lá é mais um setor administrativo, porque o nosso trabalho de atuação é nas periferias. Nós vamos para as favelas, conversarmos com essas mulheres sobre a questão dos seus direitos e quais os encaminhamentos, qual é a rede de atendimento que tem dentro da cidade, a partir da Vara da Violência, da Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, Saúde, Educação. É justamente a rede que atende as mulheres em situação de violência doméstica. Eu falo violência doméstica porque dentro dessa rede, a maioria dessas mulheres são negras, que são as mulheres das nossas periferias, né? A gente faz esse atendimento, a gente oferece também rodas de conversas para essas mulheres, para mostrar, né, o protagonismo delas, mostrar o seu empoderamento, o que elas podem fazer dentro da cidade, além de oferecer também empreendedorismo, cursos para essas mulheres, para elas poderem sobreviver e, ao mesmo tempo, a saírem do agressor. Isso que é o mais importante, elas saírem do agressor, que muitos estão junto ao agressor porque elas dependem financeiramente deles. Em primeiro lugar, são os filhos, e os filhos não podem passar fome. Então, essa mulher ela fica sujeita às agressões, porque não tem um emprego, não tem uma formação, para que realmente ela possa se sustentar ela e seus filhos longe desse agressor. Então, é importante esse trabalho, porque é um trabalho que a gente faz, um trabalho formiguinha, né, que a gente tem que ir de casa em casa, final de semana, tem que ser no final de semana à tarde, sábado à tarde, domingo à tarde, porque no final de semana muitas mulheres ainda trabalham e têm afazeres dentro de casa. E toda vez que a gente vai fazer as rodas de conversas com essas mulheres, tem a recreação para os seus filhos também, e filhas, porque a mulher está sempre junto dos seus filhos. Né? E, ao mesmo tempo, também essas mulheres elas são encaminhadas, né, para as redes de atendimento, justamente para um divórcio, para uma todo um suporte. Ela tem todo um suporte para justamente, certo, ela poder garantir a sua vida, a sua sobrevivência e poder um dia caminhar. A gente precisa manter nossas conquistas, né? Então, não retrocedermos. Então, as leis que eu estou falando aqui é um mínimo que nós temos e que temos que mantê-las. Nós temos a própria Constituição Federal, né, que dispõe de vários artigos que repudia o racismo, que trata sobre a proteção e o tombamento de determinados documentos de população indígena e afro-brasileiras, que são as comunidades remanescentes de Quilombo, a própria lei do racismo, que é a antiga Lei Caó, e a lei da injúria racial, que a tendência é juntarem as duas, né, porque a pessoa que pratica injúria racial é a pessoa que pratica racismo. A Lei 10.639, de 2003, né, a Lei da Inserção da História e Cultura Afro-Brasileira, somada com a indígena, em 2008, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, e a Lei de Cotas Raciais nas universidades e instituições públicas, né? E sobre as cotas raciais em específico, vamos ficar ligados, porque ela visa uma renovação a cada 10 anos. A lei de cotas ela foi instituída em 2012, então nós estamos em ano de renovação. E se nós não pressionarmos essa renovação, elas podem acabar, né? E em 2019, o IBGE constatou que, pela primeira vez, a maioria das matrículas em universidades públicas são de pessoas negras, e isso graças às cotas raciais. Universidades públicas, mais de 50%. Então, a gente tem que manter isso. Tá?
Então, não vamos retroceder e sempre pensar no futuro, manter o que nós temos de bom e também saber em quem nós colocamos lá para nos representar.